O diácono Paulo de Tarso, amados irmãos e amadas irmãs que aqui se fazem presentes, algumas pessoas representando nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, os jovens Otávio e Nilson, que vieram para a primeira Eucaristia, você que nos acompanha nesta transmissão, presente aí em sua casa, nesta Eucaristia deste domingo pascal, o domingo maior, em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Nós somos convidados hoje então a meditar esta palavra de Deus, palavra santa, que nos motiva, que nos dá força. E assim nós ouvimos em Atos dos Apóstolos o discurso de Pedro, que diz: aquele que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro quer dizer a todos nós que Cristo está vivo, glorioso. O salmo de hoje nos lembra que precisamos exultar de alegria no Senhor, pois este é o dia que Ele fez para nós, é o dia do Senhor. E na segunda leitura, Paulo aos Colossenses nos fala sobre esta vida escondida com Cristo, a nossa vida. A vida a qual nós somos destinados, a vida eterna. E uma vez que Cristo ressuscitou, nós todos estamos ressuscitados com Ele, e no último dia nós seremos de fato ressuscitados para esta vida nova da ressurreição, que começa com o nosso batismo, com a nossa adesão ao caminho, ao projeto que Deus tem para nós. Na construção do seu reino, na missão de sermos profetas, sacerdotes, reis, um povo de Deus, igreja, Assembleia Santa, povo sacerdotal. E o Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São João, que nos conta que no primeiro dia da semana, era o primeiro dia. Se retomarmos ao livro do Gênesis, o que significa o primeiro dia? É o dia da criação. Deus fez o céu e a terra. E no primeiro dia, Deus diz: haja a luz, fiat lux. E a luz houve. Foi o primeiro dia, o dia da luz. É neste dia, irmãos e irmãs, que Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. Nossa pergunta poderia ser: o que levou Maria Madalena ao túmulo de Jesus? Esta pergunta se torna crucial para nós compreendermos a vida desta mulher, a atitude desta mulher chamada de apóstola da ressurreição. Maria Madalena é a apóstola da ressurreição. É a primeira a conferir, a constatar, a credibilizar que o Senhor ressurgiu, ressuscitou. Ele não jaz mais na morte, mas está vivo. Trata-se de uma atitude esperançosa, o fato de Maria Madalena ir ao túmulo, de vigilância, de espera, de busca incessante. Ela busca
aquele que mudou totalmente a sua vida. Para quem não sabe, Maria Madalena era uma mulher possuída por 7 demônios. Depois você pode conferir lá no Evangelho de Lucas, e você vai perceber que Maria Madalena, Jesus expulsou dela 7 demônios. E ela tornou-se tão próxima de Jesus, que ela considerava Jesus o amado de sua vida, aquele que de fato transformou totalmente sua existência. Então, o que levou Maria ao túmulo é o amor. É o amor que nos faz desejosos de hoje celebrarmos a Eucaristia, celebrarmos a vida que vence a morte neste contexto tão dilacerado pelo sinal da morte. Assim, Maria Madalena nos ajuda a rompermos o medo, a morte e irmos adiante no caminho do ressuscitado. Era madrugada, o primeiro dia da semana, a luz ainda não se fazia presente nas trevas da noite, e a iniciativa de Maria, logo cedo, era ir ao sepulcro de Jesus. Ela percebeu que havia uma pedra que tinha sido removida, ou seja, já não há mais limites entre o santuário da vida de Jesus e o santuário da morte que ela ainda vivia da sexta-feira da paixão. Agora rompeu-se o túmulo onde está o ressuscitado, onde estava o ressuscitado, e o lado de fora. Tudo se tornou mesma realidade, a realidade da ressurreição. É como se, quando Maria Madalena chegou ao túmulo, ela viu uma grande luz, a luz que a entusiasmou. Ele não está mais aqui, ressuscitou. Já não há mais divisões, nem morte, nem vida, é apenas ressurreição. Maria parte apressadamente e vai dizer a Pedro e ao discípulo amado: ele não está mais lá, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria avisa primeiramente a Pedro, que é o primeiro dos discípulos, pelo grau de sua importância. Depois, o discípulo amado, com o qual Jesus conviveu durante muito tempo de sua vida, provavelmente os 3 ou 4 anos de sua catequese com os discípulos. Para o Evangelho de João, ver corresponde nada mais, nada menos que conferir com os próprios olhos. Pedro e o discípulo amado precisam ir ver se o Senhor estava lá. E ao chegar ao túmulo, o discípulo mais jovem, o amado, corre na frente e chega, mas permite que Pedro entre o túmulo, porque Pedro era o mais velho, ele tinha a precedência. E ao chegarem ambos ao túmulo, o discípulo amado vê e acreditou. Ver no Evangelho de João é ao mesmo tempo acreditar.
Precisamos ver, irmãos e irmãs, a ressurreição entremeada à vida e à morte. A ressurreição é como um broto de esperança que sempre se renova, que não permite que nós fiquemos na mesma situação, no mesmo lugar, no lugar da morte ou simplesmente no lugar da vida. Até porque muitas pessoas vivem, mas muitas vezes perdem o sentido de sua própria existência, de sua própria vida. O mais importante não é viver então, o mais importante é saber por que se vive. O mais importante não é só viver, é saber por que nós vivemos. Qual é o sentido da vida? Então, ele crê, o discípulo crê. Pedro, por sua parte, olha, mas não esboça nada, nada fala. Mas o discípulo amado, sim, ele sabe que o seu Senhor não está mais lá. Eles veem as faixas de linho deitadas no chão, ao lado o tecido que cobria o rosto de Jesus enrolado à parte. Isso significa que alguém que esteve ali já não mais vai voltar. Porque quando nós voltamos a um lugar, nós deixamos tudo bem organizado. O ressuscitado não precisa mais dos tecidos mortuários. Estas vestes são de morte. Ele está na vida. Vejam que bonito o significado das coisas dentro do Evangelho, dentro do túmulo, o fato de ver e acreditar e de saber que tudo aquilo que está no túmulo, enrolado, já não serve para mais nada, é passado. Muitas vezes na vida nós ficamos presos às coisas que deixamos, às pessoas que deixamos, aos problemas que criamos, aos conflitos que nós não conseguimos resolver. É preciso ver adiante, irmãos e irmãs, crer inclusive no invisível, no que não se vê. Por isso, no Evangelho do domingo que vem, já fazendo um aperitivo, aquele discípulo que não vê Jesus, porque não estava na comunidade que se chama Tomé, ele precisa ver para crer. Olhar e ver é muito mais do que simplesmente perceber algo. É preciso ir além do simples fato de ver. Precisamos acreditar no impossível, no invisível, porque nós estamos tratando de uma coisa chamada mistério. Mistério é algo que nós muitas vezes não vemos, mas acreditamos. Assim, irmãos e irmãs, a morte já não tem mais primazia sobre a vida de Jesus, ele ressuscitou. Esta é a essência da nossa celebração de hoje. Cremos que a vida vence a morte. E mesmo que vivamos neste momento triste da realidade do nosso país, do mundo, precisamos olhar adiante, crer
crer no impossível, porque o nosso Deus tudo pode. Mas Ele conta conosco para fazer a história ser melhor. A história a qual nós protagonizamos, esta história, a nossa vida, depende de nós. Nós sabemos que Deus nos acompanha, mas nós é que precisamos tomar as rédeas da vida, amparados, fortalecidos, inspirados por Deus. Ele sempre estará conosco. Ele é Emanuel. Que ao celebrarmos esta Páscoa, a ressurreição de Jesus, nós também saiamos ressuscitados, enfrentando os desafios da vida, as muitas pedras que são colocadas no caminho de nossa existência. Muitas descrenças estão entre nós, mas nós precisamos desviá-las. Precisamos ir além, acreditar que o nosso Deus nos acompanha, que Ele está conosco, que Ele não nos desampara, e assim nós faremos da história da salvação aquilo que Deus quer, a fim de que de fato todos tenham vida e vida em plenitude. Amém.